Olá, esse é o Radar FIS e eu sou o Guilherme Carter e estarei com vocês toda segunda para falar de fundos imobiliários. Vamos desvendar juntos esses investimentos e eu conto com a participação de vocês. Mandem também perguntas aqui e dúvidas pelo chat que nós vamos lendo e também, enfim, fazendo um bate-bola com vocês, tá bom? Bom, hoje eu recebo aqui no estúdio o Rodrigo Abud, que é sócio fundador da VBI, head de segmento de escritórios e gestor do fundo PVBI, né? O Rodrigo tem experiência de mais de 20 anos no mercado, dos quais 10 anos como diretor de investimentos da CBRE Group. Tá? Eu queria agradecer mais uma vez aqui o Rodrigo pela participação e eu já queria começar com você, Rodrigo, perguntando um pouquinho, pedindo para você contar, pode ser repetitivo, mas é sempre bom a gente saber, pedindo para você contar um pouco do seu background, né, da sua experiência e depois a gente passa um pouco para falar um pouco da VBI. Bom, boa noite, Carter. Mais uma vez, aí, obrigado pelo convite. Sempre um prazer para a gente estar aqui, batendo bola, aprendendo um pouco sobre o mercado, né? Com pessoas que estão aí todo dia ligado nesse segmento, né? Nós estamos sempre aí à disposição para vir trocar um pouco de ideia a respeito, né? Para falar um pouco do histórico ali, do meu background, de como eu comecei nessa indústria, né? Eu trabalho no setor imobiliário desde 1996, né? Eu comecei como você falou aí, primeiro era Richard Ellis ainda, não tinha nem acontecido a fusão com a CB Commercial, uma fusão global, né? Foi um período muito legal, passei 10 anos lá, né? Foi um período muito legal porque a empresa era uma das únicas internacionais que estavam aqui no Brasil, então ela trazia conceitos lá de fora do investimento imobiliário, né? E ela sempre foi uma gigante de mercado, então a gente tinha a possibilidade de participar das principais transações do mercado, né? As transações de locação, enfim. Então a gente participou do desenvolvimento, do crescimento desse mercado, do mercado imobiliário, né? Em 2006 eu optei por deixar a empresa e tentar uma carreira solo, entre aspas, de gestão de investimentos, né? Então o mercado imobiliário brasileiro começou a mudar a partir de 2004, a gente começa a ver um apetite cada vez maior dos investidores estrangeiros em virem para o Brasil e a percepção de algumas pessoas, a minha, por exemplo, era, poxa, esse pessoal vai precisar de um trabalho de gestão de investimentos, né? Do asset management, do investment management, uma indústria até então muito pouco explorada aqui no Brasil. E aí nesse momento eu decido sair da CBRE, já tinha se tornado CBRE, e começar a VBI, né? Então nós começamos a empresa em 2006, o que nos coloca hoje como uma das gestoras mais antigas do mercado, né? Nós estamos há 15 anos como um time trabalhando como um gestor de investimentos, né? Primeiro a gente começou dentro de uma outra grande casa de investimentos alternativos, fizemos a saída da empresa em 2009, então a VBI existe como um CNPJ desde 2009, mas desde 2006 como um time de gestão de investimentos imobiliários, né? Então, basicamente, esse é um pouco da história da VBI. Ao longo desses 15 anos já passamos crise, né? Já teve a quebra da Lehman Brothers, já teve impeachment, já teve dólar a 1,60, já teve dólar a 5,80, já teve de tudo, né? Já teve Covid. Covid, né? Volta, enfim. Mas tudo isso são lições que a gente traz, né? E que até hoje são utilizadas na gestão dos nossos investimentos, né? Na definição, na criação da estratégia. Enfim, tudo que norteia a VBI carrega um pouco dessa experiência de mercado, né, desse tempo todo aí, vivendo esses cenários de altos e baixos, né? Bacana, bacana. Eu queria também perguntar para você, pedir para você, obviamente, destrinchar um pouco a mais da casa, até a gente estava conversando agora há pouco, de você, obviamente, puder dar alguns exemplos e tal, de como começou. Acho que foi muito acertada a sua decisão de realmente empreender, né, naquele ano. Eu acho que a gente pode ver aí a resiliência que a casa tem. Eu queria que você comentasse um pouco mais assim da VBI como gestor, obviamente, e também o foco dela e os produtos, né, que hoje tem na casa, né? Hoje você vai ter ali escritórios, né? Você tem a parte logística, a parte CRI e também a parte private equity, né? E também, se você puder contar um pouco para a gente, caso tenha aí, quais seriam os produtos que vocês pensam, ou sei lá, se tem algum brainstorm dentro da casa para oferecer no futuro ao mercado? Perfeito, então vamos lá. Como eu falei, a gente começou em 2006 como um time de investimentos, né, dentro de uma outra gestora, né?
que essa outra gestora tinha uma tese, né, e se a gente for recapitular em 2006, então o Brasil começava a dar sinais, né, de uma estabilidade econômica, né, a gente tinha aí um cenário de controle um pouco de inflação, a economia se abrindo, né, então a gente começa dentro de uma casa que tinha a estratégia de investimentos alternativos. Ela queria fugir tudo daquilo que fosse bolsa, que fosse líquido, então ela olhava outras teses de investimento, real estate entre elas, né? Crédito, agrícola, enfim, uma série de outros alternativas de investimentos, possibilidade de investimentos. Tá? Nesse momento, a nossa cabeça era única e exclusivamente voltada para o investidor estrangeiro. A gente via o Brasil entrando no radar, né, do investidor estrangeiro como um destino de capital para exploração, para investimento. Tá? Então a gente foca nesse setor. Né? Então, de 2007, quando a gente começa o processo de captação, até 2012, quando a gente faz o primeiro movimento local, a gente só trabalhou com investidor estrangeiro. Né? E aí a gente trabalhou com diversos, a gente captou recursos de fundos de pensão estaduais estrangeiros, fundos de pensão corporativo, private family offices, né? Os privates, as seguradoras, enfim, os endowments, uma gama muito grande de investidor estrangeiro que olha o globo como uma possibilidade, né? sem restrições, olha para onde eu vou alocar meu portfólio como um todo, e olha diversos setores, diversos países. Tá? O nosso objetivo era captar o quinhão que eles tinham para real estate no Brasil. Essa estratégia dá super certo, né? Até 2000 ao longo dessa trajetória toda a gente já captou mais de $1 bilhão de dólares de investidor estrangeiro. Tá? E é um mandato mais amplo do que a gente vê aqui nos fundos imobiliários. Tá? Por quê? É uma estratégia de, primeiro, ganho de capital, tá? Onde a tese era investimento imobiliário no Brasil. Não tinha assim, uma alocação por shopping, escritórios, logística, CRIs, enfim. Era transferido para o gestor, tá? A definição da estratégia. Você tinha ali um portfólio meio teórico, você tinha um pipeline, mas a discricionariedade do gestor era integral. Tá? Isso foi muito importante porque permitiu que a gente desenvolvesse dentro da VBI, né, um histórico de investimentos em diversos setores. Então, quando a gente olha a empresa hoje, a gente tem uma área, né, e a gente tem um histórico de investimento em escritórios, a gente tem uma área, um histórico de investimento em logística, shopping center, residencial para venda, né, os CRIs, uma série o nosso renda urbana, né, o nosso varejo, enfim, todas as estratégias, aí, os grandes setores do mercado imobiliário, e estamos constantemente também testando novas teses, como você perguntou. Né? Então isso foi bastante importante para que a gente chegasse no formato que a gente tem da VBI hoje, com cada uma dessas áreas, então, se tornaram uma vertical de investimento imobiliário, tá, com um head, um sócio que toca esse portfólio como se fosse uma empresa do setor. Então pega o nosso time de logística. Ele toca a nossa área de logística, que vai além do LVBI, como se ele fosse uma empresa única e exclusivamente de logística. Ele tem que monitorar todo o movimento dos inquilinos, dos proprietários, dos donos de terreno, incorporador, saber quem está fazendo o quê, quem está comprando o quê. Então tem que cobrir o mercado total, né? Isso é muito legal porque, assim, se a gente for olhar hoje dentro da empresa, a gente tem essas 7 verticais constantemente falando com o mercado, né? E trazendo informação, trazendo experiência para dentro. Então, muitas vezes você está lá numa mesa de negociação com um inquilino, um potencial inquilino logístico que se transforma numa demanda para renda urbana, se transforma numa demanda para escritório, enfim, se transforma numa oportunidade de negócio. Então esse acaba sendo o diferencial, né, da VBI, ter tantas verticais lá dentro trocadas por sócios e todos eles gozando do benefício de ter uma casa imobiliária com um back-office, um apoio bastante grande, tá, que deixa o pessoal só focar naquela tese dele de investimentos.
Tá? Isso é bastante importante e nos permite também inovar. Então você perguntou quais novas estratégias nós estamos pensando, né? Nós estamos constantemente discutindo novas oportunidades de investimentos. E hoje a gente fala assim com muito orgulho e prazer, poxa, nós começamos, né, o segmento de residencial para renda, né? Então a gente fez aqui um movimento de investir no segmento de residencial para renda. Essa é uma tese que nós não fomos a mercado ainda via FI, tá? Então muitas vezes ela não é conhecida perante o grande público porque a gente não fez nenhuma oferta pública ainda a varejo. Porém, nós já investimos mais de 400 milhões de reais no segmento de residencial para renda. E o nosso diferencial no nosso setor é que nós estamos focados no nicho, por exemplo, de residencial estudantil. Então, o nosso investimento, o nosso imóvel, ele está mais voltado para o público jovem, para o público estudantil. Então, tem salas de estudo, salas comunitárias, né, onde o estudante pode gozar de uma área de compartilhar experiência, falar com o pessoal da mesma idade e dos mesmos interesses que ele, né? Isso tem sido muito legal, é um setor que nós estamos testando um pouco, nós estamos criando um pouco de histórico, para que em algum momento a gente possa fazer uma oferta pública, qualquer que seja, um FI, que tenha um histórico de comportamento de mercado. Tá? Então, basicamente, é dessa forma que nós estamos divididos dentro desses 7 grandes grupos que são as principais estratégias do setor imobiliário, né? E quando a gente olha o que nós temos a varejo, o que nós temos hoje listado em bolsa, nós temos 5 fundos listados em bolsa, que é a nossa estratégia de office através do PVBI, a nossa estratégia de logística através do LVBI, a nossa estratégia de CRIs, né, através do CVBI, depois a gente tem um fundo de fundos, o FOF, o RVBI, e o renda urbana ali, o nosso varejo, né, que é o EVBI. Então esses são os 5 veículos da casa ali que estão listados em bolsas. Beleza, acho que o pessoal já criou uma expectativa desse residencial, vamos começar a perguntar quando é que ele vai sair mesmo a mercado, mas tudo bem. Bom, ontem eu fiz um bate-papo com o Marcos Saravalli e a gente, na verdade, chegou ali com algumas, vamos dizer assim, algumas teses que a gente achava interessante, 3 teses, né? E a gente debateu ontem e uma delas eu falei, olha, eu vou amanhã conversar com o próprio gestor, então eu prefiro que ele mesmo mostre, né? A gente acha que, enfim, aí não está na conta do Rodrigo, está na nossa, que a gente acha que o PVBI, que é o ativo que a gente vai falar aqui, é um ativo muito interessante no atual nível de preço e já também teve uma janela muito boa de oportunidades, né? Bom, mas enfim, eu vou pedir para o Rodrigo, para quem não conhece, né, o PVBI, para contar um pouco da história, né, do VBI Prime Properties, né, para falar um pouco dessa tese de consolidação do mercado dos escritórios e também, assim, explicar o racional da tese, né, assim, quais as regiões targets do fundo imobiliário, né, e o que o investidor deve esperar aí para o curto, para o médio e para o longo prazo. Bom, então vamos lá, vamos quebrar por etapas, assim, porque tem uma série de conceitos por trás, né, bastante importante, assim, é uma tese, é uma estratégia que a gente maturou muito, debateu muito lá dentro da VBI para que a gente viesse a mercado, né, a gente só vem a mercado com produtos que nós estamos 100% confortáveis, que sentando do outro lado, na cadeira de quem está recebendo a mensagem, é facilmente compreensível, né, pode ser debatido, questionado ou não, mas ela é compreendida facilmente, né. Isso carrega muito, a estratégia do PVBI carrega muito do nosso DNA como VBI, né, desde o princípio, e um pouco também de vivência de mercado, que era o seguinte, né, ao longo desses 25 anos, penso que a gente já passou de oscilação do mercado, e uma coisa que a gente sempre viu é o seguinte, no mercado de escritórios, tá? Pode ter a crise que for, pode ter a oscilação que for. O estoque, né? O empreendimento prime, o empreendimento bem localizado, o empreendimento de qualidade, ele sofre menos. Tá? Não quer dizer que não sofra, ele sofre menos e recupera mais rápido. Tá? Isso, ao longo dos meus 25 anos de mercado, a gente observei várias vezes, né? Por diversos momentos a gente teve a oportunidade de testar essa tese. Tá? Quando a gente começou, quando eu falo que a VBI começou, né, em 2006, em 2007 a gente fez o primeiro investimento no setor de escritórios. A gente já carregava um pouco dessa tese, nosso primeiro movimento foi comprar um prédio na Avenida Paulista, tá? Um prédio na Avenida Paulista que ele era degradado, ele precisava de melhorias, né? E a gente começou, a nossa proposta era comprar o prédio,
tirar o inquilino do térreo, fazer uma reforma e vendê-lo a mercado depois, né, para capturar o ganho de capital. Tá? Então a gente começou a fazer esse investimento. 1 ano e meio depois, a gente recebe uma proposta fantástica, dobrando o capital, enfim, né? A gente vende o empreendimento. E qual que era a mensagem disso? Prédios bem localizados, né? E com uma boa proposta, com uma boa condição, uma boa qualidade para o inquilino, sempre tem demanda. Né? E ao longo desses anos todos, todas as vezes que a gente teve alguma participação no mercado de escritórios, sempre foi em empreendimentos com localizações diferenciadas e localizações que a gente reputa ali acima de qualquer suspeita, acima de qualquer discussão, né? E sempre com um bom valor de mercado. Então, quando a gente chega e fala, bom, vamos criar um fundo de investimento imobiliário de escritórios, quais as características que a gente quer carregar, qual a estratégia desse fundo? Olha, muito simples, um fundo que tenha empreendimentos com localização diferenciada, qualidade, né, e governança. Tá? Sempre a governança também foi muito importante para a gente. Né? Eu sempre, ao longo também desses anos de mercado imobiliário, eu sempre vi situações muito esdrúxulas numa condição de condomínio, né? Laje por laje, o formato tradicional do investimento imobiliário no Brasil. Então a gente sempre falava, olha, eu não, certo ou errado eu não quero discutir, eu quero fazer investimentos ou empreendimentos onde a gente tenha o menor número possível, né, de sócios e que seja sempre regido pela racionalidade, tá? Pelo interesse comum de preservação e valorização do ativo. Então, localização, qualidade e governança são 3 itens muito fáceis, né, para a gente discutir a estratégia do PVBI. Poxa, quem vai questionar qualquer um desses 3 itens? Aí a segunda parte da pergunta é, maravilha, e como é que você implementa? Como é que você faz? Como é que você desenvolve essa estratégia? E aí vem um pouco, né, da experiência de mercado ou dessa tese também da consolidação. Conhecer os empreendimentos, conhecer as localizações, conhecer os proprietários, ter uma abordagem de mercado, né, e uma visão de valor, acaba gerando um diferencial, aí, gerando uma capacidade maior de implementação dessa estratégia. E é isso que a gente vem perseguindo. Tá? Um fundo que já nasceu com um porte bom, tá? Não o ideal, tem muito para crescer ainda. Você falou, o mercado é extremamente fragmentado, tem muito para crescer, mas ele já nasce num tamanho bom, que nos permite ter a tranquilidade para fazer a gestão do portfólio como ele está, e sempre olhando as oportunidades do mercado. A hora que tiver a oportunidade, testar, tentar ir ao mercado, mas se não tiver, o portfólio, né, o tamanho dele já nos dá tranquilidade para ir tocando o nosso dia a dia sem nenhuma grande pressão. Daí basicamente é isso que a gente vê como diferencial do PVBI, a estratégia, né, e a implementação. É isso que a gente tem feito aí ao longo desse 1 ano e pouco, né, de vida do PVBI. Bacana. E hoje o fundo tem um portfólio, né, que é o edifício lá Park Tower, tem o FL 4440, tem o União Faria Lima, que está em desenvolvimento, e tem o Torre BJK. E também tem uma participação em um fundo imobiliário de maneira direta, né, que é o fundo da Rede. Só para entender também para o potencial, ou para o cotista, entender se essa estratégia de também alocar, né, primeiro, os imóveis que tem naquele fundo, e também há a possibilidade, né, eu sei que no regulamento sim, mas há interesse também de vocês olharem outros fundos a mercado, comprar direto via FII, ou é uma estratégia realmente tática, né, como mesmo vocês dizem, momentânea ali, não sei? Bom, assim, é um fundo de gestão ativa, né? Então, assim, a gente está sempre olhando as oportunidades do mercado. Via de regra, a resposta mais simples é ativos, né? A gente está buscando sempre os ativos direto. Tá? O tijolo em si é um fundo de tijolo, né? Classificado como tijolo. Então nós estamos sempre olhando essas oportunidades no mercado. É lógico que tem momentos que geram algumas distorções ou tem ofertas restritas que a gente tem a possibilidade de participar que não podem ser descartadas, né? Então nós estamos sempre antenados naquelas oportunidades de mercado desde que elas preencham esses requisitos que a gente falou: localização, qualidade e governança. E o fundo imobiliário, um fundo como o Red AAA, preserva essas características. Fizemos um movimento, de uma certa forma tático,
Tá? Mas não quer dizer que não possamos repetir, né? Se a gente entender que algum outro fundo, alguma outra oportunidade, ela é interessante. Tá? Então, assim, nosso viés é sempre investir mais em tijolo. E aí, quando a gente olha o nosso portfólio, o FL 4440, o Park Tower, né, o bloco B da torre do complexo JK e o próprio Union que está em desenvolvimento, a gente vê que todos esses ativos preservam as características que a gente fala. Né? Nós estamos ali num quadrilátero, ali numa região delimitada ali pela Grande Faria Lima, ali Jardins Faria Lima, né? O raio é muito pequeno, né? Então a gente vê ali, olha, não tem grandes segredos, nós estamos em um raio bastante restrito ali. Por quê? Porque ao estudar o mercado, ao ver o comportamento do mercado, ao estudar todas as principais regiões do mercado imobiliário de São Paulo, a gente entende que aquela região é a que tem o valor mais preservado, tem a condição de equilíbrio mais preservada, né, em termos de oferta e demanda, preservando o valor de locação e com potencial de valorização futuro. Né? Isso significa que a gente descarta ou refuta toda e qualquer outra região que possa ter em São Paulo? Não, de forma alguma. É que na nossa concepção, nesse momento, a situação não está tão equilibrada. Nós estamos olhando oportunidades sempre em outras regiões, mas ainda não vemos uma situação de equilíbrio, né, em outras regiões que não sejam essas. E não é à toa que hoje, quando a gente olha para o portfólio do PVBI, a vacância é tão baixa, né? Os valores de locação têm andado junto com a inflação, a gente tem repassado grande parte aí da inflação, então não é à toa que isso tenha acontecido, ou seja, essa estratégia foi bem desenhada e está sendo implementada de uma forma que nos permita, né, preservar esses conceitos originais. Com certeza. E até é uma região onde tem, assim, em momentos de estresse, você tem ali uma vacância, mesmo hoje, em torno de 12, uma coisa assim, exato, comparado com outras regiões, é uma região muito mais resiliente. E eu acho que você já antecipou a questão de você repassar, né, seja o IPCA ok, mas o IGPM com muito mais facilidade, onde você tem uma vacância menor, né? Do que eventualmente uma região onde você tem uma vacância ali de quase 30%. Tá? Bom, mas acho que já nesse tema também, a gente também para o investidor, né, hoje olhando outros FIIs de imóveis, vamos dizer assim, AAA Prime, né, você tem lá o HGPO, que enfim tem uma gestão passiva, mas tem o Monef, tem o Velol, que são até fundos que por mais que estejam em regiões AAA e sejam empreendimentos de qualidade, tiveram alguma dificuldade com o repasse ali para o inquilino, que foi algo que, na minha visão, foi um pouco negativa, mas enfim, né, tem sempre uma relação entre o dono do imóvel e o inquilino, não é uma coisa só passe e tchau, né, ainda mais em situações como essa. Mas, de qualquer forma, eu queria entender se hoje, né, seja via ações ou via fundos imobiliários, vocês veem o que o investidor deve olhar, sei lá, como peers de vocês? Bom, a gente sempre teve essa discussão internamente, né? Quais são os nossos peers, quais são os nossos comparáveis, nossos competidores, né? E aí vem um pouco do nicho que a gente enxergou, né? E o porquê que a gente desenvolveu essa estratégia do PVBI. Bom, primeiro, o PVBI nasce, né, de um outro veículo que estava dentro da casa, do FVBI, né? Que ele trazia, então, o FVBI era um fundo monoativo, gestão passiva, né, que carregava no portfólio único e exclusivamente o FL 4440. A gente sempre adorou esse empreendimento, nós que desenvolvemos, concebemos, vendemos via fundo imobiliário, mantivemos a gestão ali, ou a consultoria, sempre muito próximo, e quando a gente viu a oportunidade, quando a gente viu o movimento, né, dos investidores de liquidar o fundo, de vender o ativo e liquidar o fundo, a gente falou, poxa, isso aqui tem que voltar para dentro de um fundo de gestão passiva, de gestão ativa. Né? E por que a gente chegava a isso? Porque a gente via, né, no mercado o que tinha de alternativa. Bom, você tinha uma ala muito clara de fundos como o FVBI ou como o HGPO, como o Velol, né, de fundos monoativo, tá? Gestão passiva, tá? Sem possibilidade de crescimento. Está lá, você está como se você estivesse vendendo aquele ativo na forma de cotas via bolsa. Tá? Então eles não têm muita flexibilidade para crescimento, não tem muito mais para onde ir. Vai capturar ali, você está vendo aquele ativo,
você vai comprar cotas dele como se você estivesse comprando uma fração pequena daquele ativo. O que é uma estratégia extremamente interessante desde que você esteja confortável com o ativo. Na outra ponta, a gente via grandes fundos de escritório, né? A gente via alguns fundos de escritórios que eles trazem a proposta de uma gestão mais ativa, tá? De compra, venda, alocação mais dinâmica, né? Porém com um portfólio mais pulverizado. Tá? Então eles trazem no portfólio outras cidades, né? Regiões diversas dentro do estado do município, né? Do mercado de São Paulo, né? Coisas assim que a gente falava é legal, mas para outros momentos de mercado. Nosso produto a gente queria fazer uma coisa meio diferenciada, que tivesse ali entre os dois, né? Que trouxesse para dentro do nosso fundo imobiliário a qualidade desses ativos que são listados via bolsa, né? Como fundos monoativos, que são ativos de qualidade, tá? Que preservem essas características que a gente fala da localização, qualidade e, acima de tudo, governança, tá? Porque alguns desses fundos também, como a gente falou, são proprietários de andares da torre, não da torre como um todo, né? E que trouxesse para dentro do portfólio só a parte prime desses fundos de gestão ativa. Tá? E é daí que nasce o PVBI. Então, quando a gente olha, poxa, quem são os nossos competidores, a gente tentou entrar num setor ali que estava mal atendido, tá? Que não carregava esse viés de ativos de qualidade com gestão ativa. Tá? E talvez seja isso que seja ali, talvez seja esses ingredientes que componham ali o sucesso do PVBI, que foi uma oferta pública num momento extremamente difícil de mercado, né? Nós fizemos uma oferta desse fundo no meio da pandemia. Era sempre uma grande interrogação qual que seria o resultado. Mas, acima de tudo, percebemos que o resultado foi bastante interessante por a gente ter criado um produto de certa forma diferenciado. Tá? Por mais que ele possa ter sobreposição com os fundos monoativos ou sobreposição com os fundos de gestão ativa, ele traz uma proposta diferenciada. E depois dele vieram alguns outros, aí o próprio RED AAA tenta preservar essa característica, está preservando essa característica também de AAA, né? Mas ele veio depois da nossa proposta do PVBI. Tá? Sim, então, basicamente, esse era o nicho ali, o setor que a gente via como possibilidade de capturar ali, de trazer ao investidor a possibilidade de investir em fundos dessa magnitude, né? Que não é uma tarefa muito fácil, né? Tanto é que tem outros cases que não foram muito à frente. Enfim, bom, mas vamos entrar um pouco aqui, eu acho que mais uma vez num assunto, digamos assim, polêmico, mas enfim, nem tanto, que a gente teve aí recentemente um meio que show de horror no Parlamento Brasileiro, né? Que culminou com a investigação de um dos mais importantes inquilinos do fundo imobiliário, né? Do PVBI, que é a Prevent Senior, tá? Mas você já veio aí várias vezes, né, e comentou, acho que deu esse apoio para o pessoal na época. Teve um estresse na cota e tal, mas explicou, né, acho que o lado de vocês, enfim, né, porque afinal vocês não são sócios da empresa, vocês são apenas o dono ali do imóvel que aluga, enfim. Mas o que fica assim, acho que a gente pode dar um ponto final nessa história, né, assim, a gente, do lado de vocês, né, é uma página virada já? Olha, eu espero que sim, né? Porque desde o princípio, quando essa página começou, né, a gente sempre viu, né, uma reação excessiva do mercado nesse sentido. Tá? Então veio ali um movimento muito intenso contra a empresa. Talvez a empresa, assim, por ela preservar as características financeiras tão sólidas, ela praticamente não tem dívida no mercado, ela não tem ação em bolsa, né? O mercado financeiro procurava, falava, bom, qual o tipo de exposição a mercado que a Prevent tem? No fim, ela era basicamente inquilina de um prédio de um fundo imobiliário, talvez por isso tenha canalizado tanto da sobre-reação do mercado, tá? Mas a gente fez questão desde o princípio de vir a público, olha, falando, não vou entrar no mérito político, né, do que está sendo feito, se é correto ou não, o que estão fazendo com a Prevent. Tá? A Prevent é um inquilino nosso, um parceiro que tem se comportado super bem. Desde o princípio, quando a gente alugou o prédio, tá? A gente fez uma due diligence bastante grande na empresa, a gente viu a solidez financeira dela. Tá? Então a gente falava, pessoal,
calma, nós somos apenas proprietários de um imóvel alugado para a Prevent Senior. Se acontecer qualquer coisa, o que está longe, não está nem perto de ter qualquer sinalização nesse sentido, a gente continua proprietário do imóvel. Além disso, a gente tem um contrato forte, longo, com garantias no sentido de aviso prévio, multas rescisórias, né, garantias extras além da robustez financeira da Prevent, a gente tinha fiança bancária. Então o nosso papel foi vir a público tentar trazer um pouco de serenidade e de sobriedade ao mercado, né, falando, pessoal, calma, né? Tentamos fazer ali a nossa parte, acho que em alguns momentos o mercado reagiu excessivamente, né, contrário, né, a cota ficou bastante prejudicada, tá? Não acho que era motivo para essa reação excessiva, tá? A Prevent também fez o trabalho dela, de falar, bom, então vamos lá, o que eu preciso fazer, fez os acordos que eram necessários, por isso que a gente espera que tenha sido uma página virada, tá? Mas a gente não chegou a falar, pô, não, estamos em risco, né? O que eu acho, na verdade, é que foi uma reação excessiva de um mercado aí um pouco, talvez, inexperiente ou com pouca experiência de oscilação, né? de notícias, né? Sobre os seus potenciais inquilinos ou sobre a oscilação da cota. Tá? Então, para mim, o que fica de lição? Talvez muitos investidores novos, né, que vieram para o mercado de FI recentemente e ficaram assustados, partiram para uma venda a qualquer preço, prejudicando a cota e criando um efeito meio que manada ali, né? Por isso que a cota chegou a patamares tão baixos, né? E nesse momento, toda vez a gente vinha e falava, pessoal, não é motivo para toda essa reação, e eu te digo mais, é uma oportunidade de compra do fundo, porque, poxa, a gente continua proprietário do imóvel com esse valor que nós estamos negociando, a gente não faz nem outro prédio. Se o prédio tivesse vazio, sim, e eu fosse alugar ele agora, né? A gente estaria comprando barato o prédio, tá? Ele vazio. Ainda mais alugado por uma empresa como a Prevent, com a solidez financeira, com o modelo de negócios que é muito interessante, tá? Sempre foi, enfim, acaba sendo uma boa oportunidade para olhar o fundo, né? Com um olho mais clínico ali, falando, pessoal, vamos comprar em vez de ter o pânico da venda. Tá? Ainda mais num cenário, vamos supor assim, um cenário de estresse mesmo. Vamos supor, né, estou supondo que a Prevent saiu ou teve algum problema financeiro. Vocês podem olhar, inclusive no site da Prevent Senior, você tem lá os balanços para quem quer investigar um pouco a mais, pode ler, mesmo tendo até uma fiança bancária que corta um pouco do risco da Prevent em termos de pagamento. Agora, fazendo um cenário catastrófico, você tem a multa, e numa região onde você consegue se repor ali, acredito que assim com maior facilidade, porque é uma região, um empreendimento muito bem localizado. Tá? Só um dado que é interessante, quando a gente estava em processo de locação, né, desse prédio, o prédio estava inteiro vazio, ele tinha sido recém-construído, foi um edifício que em menos de 6 meses depois da entrega ele foi 100% alugado. Tá? E quando a gente optou pela Prevent Senior como inquilino, a gente tinha outras 3 propostas na mesa. Tá? Então a gente pôde se dar o luxo de olhar e falar, poxa, qual a empresa mais sólida financeira, né? Qual empresa está pegando mais área, qual empresa tem uma proposta de contrato mais longa. E tudo isso pesou. Então não foi assim, poxa, caiu do céu, pelo amor de Deus, Prevent era a única, né? Foi uma